nós vamos descobrir que os desanimados são aqueles que perderam o foco do propósito. Como que se perde o foco do propósito? Por falta de informações, ou por informações equivocadas. Qual é o motivo em que nós podemos entender que Timóteo perde um pouco o seu ânimo? É porque Paulo não estava presente. E Timóteo era um discípulo bem próximo de Paulo. E como as informações naquela época não eram enviadas por e-mail, nem por WhatsApp, nem por redes sociais, que são instantâneas, demorava um pouco chegar algumas informações. Eram feitas por cartas, ou por alguém que estava indo naquela cidade, ou alguém enviado àquela cidade, onde estava quem deveria ser comunicado, e essa comunicação era feita desta forma: olha, apóstolo Paulo mandou vir aqui, irmão Timóteo, dizer para você isto e isto e isto. Mas aqui é claro que nós vamos entender que foi por uma carta escrita. Paulo então escreve a Timóteo. Timóteo, Paulo deve ter entendido que havia uma necessidade de levar uma palavra de ânimo ao seu discípulo, porque ele não tinha informação do que estava acontecendo na vida de Paulo, ou como Paulo estava conduzindo o propósito, o projeto da obra em que Paulo tinha começado e deixado Timóteo responsável por aquele lugar onde ele estava. Então Timóteo, por não saber e por não ter as informações adequadas, ele então se desanima. Ele olha para a obra, ele olha para a igreja, ele olha para as igrejas que ele estava sendo responsável e diz: será que Paulo está vivo? Será que Paulo está bem? Pastor, mas não está na Bíblia. Mas nós entendemos isso aqui. O que traz o desânimo é a desinformação. O que faltava na vida de Timóteo para ter informações corretas? A distância, a falta de comunicação. Ele não sabia se Paulo estava preso, ele não sabia se Paulo estava solto, ele não sabia se Paulo já tinha sido condenado e sido executado. Ele agora olha para si só e diz: fiquei sozinho e não sei se dou conta de dar continuidade à responsabilidade que Paulo deixou sobre mim. Mas Paulo, com certeza, tendo comunhão com Deus e com o Espírito Santo, entendeu que era hora de trazer uma palavra de ânimo para o seu discípulo, para o seu filho amado Timóteo. Então ele diz: por esta razão eu te exorto. Por esta razão eu te exorto. Por esta razão eu digo a você: eu trago um novo ânimo à tua vida. E exortar aqui não é trazer uma palavra de correção. Exortar aqui é dizer: ter bom ânimo, Deus é contigo, levanta, caminhe. É exortar para a pessoa se animar. Então Paulo diz: olha, por esta razão eu te exorto. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu trago informação, eu trago notícias. Mas primeiro eu quero te exortar e dizer para ti que mantenha vivo, que mantenha acesa a chama do dom de Deus que há em ti. Isso é uma mensagem que anima qualquer pessoa. Isso é uma mensagem que traz ânimo para qualquer um que está desanimado. Alguém que te colocou na obra, alguém que te colocou no ministério, alguém que te colocou responsabilidade. Agora lembra de você, que você ficou ali sozinho, responsável por uma obra e que talvez faltava aí um pouco de experiência, porque as pessoas olhavam para Timóteo e achavam que ele era muito jovem para conduzir
tamanha responsabilidade. Paulo também fala sobre isso. Então ele olha para a necessidade, então escreve ao seu discípulo, com a exortação vinda de um líder, de alguém que era admirado por Timóteo. Então ele diz: eu te exorto, eu te falo com toda certeza, e eu trago uma palavra de exortação à tua vida. Mantenha acesa a chama do dom de Deus que está em ti. Isso confirma na vida de Timóteo que ele tinha um dom e que era reconhecido por Paulo que havia nele esse dom, porque Paulo, além de dizer para ele manter viva a chama do dom, ele diz: olha, e esta chama desse dom que tem em ti foi pela imposição das minhas próprias mãos. Foi eu que ministrei sobre a tua vida. Foi eu que reconheci o chamado de Deus na tua vida. Eu sei quem você é. Eu sei da sua capacidade. Eu sei do teu potencial. Eu sei que há dentro de você uma chama. Eu sei que há dentro de você um chamado. Eu sei que você foi escolhido. Eu sei que você foi separado. Eu reconheço aonde você vai chegar. Mas não deixe apagar esta chama. Esta chama. E hoje eu venho aqui para dizer para você, muitos aqui já tinham recebido este dom, já tinham recebido esta chama, já tinham recebido o chamado ministério, mas muitos, de 6 anos para cá, passaram por debaixo da minha mão como ministro, para ministrar sobre a vida deles o chamado, o ministério, o dom de Deus sobre a vida de muitos aqui. E eu venho aqui hoje para trazer uma palavra de exortação para a tua vida, uma palavra de exortação para o teu ministério, uma palavra de ministração para o dom de Deus sobre a tua vida. E o que Deus tem para você nesta noite como mensagem da parte do céu. Eu orava e eu falava com Deus, disse: Senhor, dá-me uma palavra do Senhor. Eu não pedi uma palavra para mim, eu disse: dá-me uma palavra do Senhor para a tua igreja. E o que Ele diz para você hoje é: mantenha acesa a chama do dom que está sobre a tua vida. Mantenha acesa esta chama deste dom de Deus que há em ti, porque ele não é natural, ele é espiritual, é de Deus, é propósito de Deus para a tua vida. Mas eu quero trazer algumas observações aqui, tá? E Paulo, quando traz a palavra, então ele traz o ânimo novamente à vida de Timóteo. Timóteo continua fazendo a obra de Deus com alegria, com disposição. E se você continuar lendo aqui, Paulo traz até uma história, né? De como a fé de Timóteo era verdadeira, não fingida. Porque esta fé era geracional, de avó, mãe e agora Timóteo. Era uma fé que passou de geração para outras gerações. Então Paulo estava convicto de quem era Timóteo. Então quando ele traz a notícia, quando ele traz o esclarecimento de como estava sendo o projeto de Deus, que ele estava de pé, que Deus não abriu mão do projeto da igreja, da implantação do reino do céu na terra, e que Paulo estava ativamente fazendo a obra de Deus, Timóteo reanima, porque o conhecer do projeto traz ânimo. Então, o que você precisa saber nesta noite é que Deus não desistiu do projeto dele para a tua vida. Deus não desistiu do projeto dele para esta cidade. Deus não te chamou por apenas um capricho. Não, você ainda faz parte do projeto de Deus. O projeto de Deus continua de pé.
Deus nunca erra, Deus nunca falha, e Deus não retrocede em suas palavras, porque as palavras dele são certas e sem dúvida. E eu sei que às vezes você olha para você mesmo, e como Timóteo, às vezes pode até dizer: será que é isso mesmo? Será que foi Deus que me chamou? Será que Deus me deu de verdade este dom? Eu venho dizer para você: Deus não erra na escolha, Deus não erra no chamado. Nós podemos até ter dificuldades de entender o propósito de Deus, mas Deus não erra, e você não é um erro de Deus. O seu dom não é algo que Deus enganou quando colocou sobre a tua vida. Pode até que você está deixando ele apagar, mas nesta noite Deus está dizendo: ei, mantenha vivo a chama do dom, porque ele veio de Deus para a tua vida. Ele veio de Deus para a tua vida. E o dom de Deus, e aí Timóteo se anima, tá? Então não desanima não. O projeto de Deus continua de pé. O projeto de Deus continua a todo vapor. Nada pode impedir o projeto de Deus. Nada pode ir contra aquilo que Deus já estabeleceu. Então se você precisa se informar de alguma coisa, busque informações nas fontes corretas. Mas não deixe que a dúvida, não deixe que o disse-me disse, como diz a missionária Cleide, que as resenhas venham tirar de você a certeza do projeto de Deus. Do projeto de Deus. Ele é real para a tua vida, é real para esta cidade. É Deus que estabeleceu, e ele se cumprirá, porque ele é poderoso para fazer ele cumprir. Mas eu preciso falar para você sobre algumas características deste dom. O dom de Deus é um presente celestial. É um presente, tá? Dado a nós para cumprir um propósito específico. Pastor, mas então se eu canto, eu vou cantar a vida toda? Não, Deus pode dar mais dons, tá? Ele começa com 1, depois vai 2, depois vai 5, depois vai 10. E quando ele volta para fazer um acerto de conta, quem tem 10 e fez coisas boas ganha mais 10. Quem tem 5 e fez coisas boas com 5 ganha mais 5. Mas aquele que ganha 1 em terra tem que prestar conta, porque é Deus que deu. É presente de Deus, é presente celestial, e tem um propósito. Tem um propósito. E é aí mesmo que eu ganhe apenas um dom, um talento, eu não posso ficar questionando, porque o pastor Zé Maria ganhou 10, eu ganhei 1, então Deus foi injusto comigo, então eu não vou fazer nada, porque eu acho que eu deveria ter 10, mas ganhei só 1, então eu vou enterrar, não vou fazer. E Deus está dizendo para você: faça com o primeiro talento, com o primeiro dom que Deus colocou sobre a tua vida, mas faça da melhor forma possível, da melhor intensidade possível. Faça como se fosse a última coisa da tua vida, porque é um presente que Deus confiou a você. E se você desempenhar com alegria, Deus vai multiplicar sobre a tua vida os dons. Ele é poderoso para isso, e tem um propósito. Dom tem propósito, e ele não é conquistado apenas por méritos próprios, mas concedido por graça. É concedido por graça de Deus. Esse dom não se refere apenas a talentos naturais, mas a uma capacitação divina que o Espírito Santo nos dá para o avanço do seu reino na terra. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é a graça de Deus. É por causa da graça de Deus que nós recebemos dons e talentos. Aí o que nós fazemos com o dom é que é preciso nós ficarmos atentos. O que você faz com o dom que Deus lhe deu? Ele não é apenas para ser guardado ou escondido, mas para ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Você entendeu? O dom, ele não é para ser guardado. Olha, é bom demais, vou guardar, né? Não, é para ser usado. O dom de Deus é para ser usado.
Porque dom de Deus, ele não acaba, ele não enfraquece, ele não diminui. Se você canta, pode cantar a noite toda, que no outro dia Deus renova a garganta, a força. Se você prega, prepare mais para pregar melhor. Se você tem o dom de orar, continue orando. Se você tem o dom de ministrar, continue ministrando. Se você acha que é o teu abraço que cura, continue abraçando. Não, mas se eu usar vai gastar. Não, Deus multiplica. Na ótica de Deus, quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais tira, mais Deus aumenta. Sabe quando para? Quando todas as vasilhas estão cheias. Só onde não há espaço, a unção para. Mas enquanto tiver vasilhas para ser cheia, o azeite vai se multiplicar. Se multiplicar. Porque esse negócio de unção, ele pega, né? Pastor Zé Maria, se o senhor ficar muito perto de mim, logo você vai ter unção de presidente, né? Logo você vai ter unção de pregador, como o seu pastor. Vai ficando perto, vai pegando. Eu peguei um pouquinho de unção, então eu vou guardar para mim. Não, prega, entrega ela. Entrega ela. Quantas vezes, quando a gente está iniciando o ministério, e às vezes as mensagens são poucas, né, pastor Cleves? Você tem poucas mensagens. Aí Deus te dá uma mensagem que você olha para a mensagem e diz assim: essa aqui a igreja tem que estar cheia. Eu vou pregar ela. É o dia que tiver muita gente. É mensagem para congresso. É mensagem para congresso. Aí você vai para a igreja e Deus te prova. Deus manda lá uns 15, né? Você achava que ia dar 200, dá 15. Chove, troveja, venta. E aí você chega na igreja, aí você já pensa logo: não vou pregar hoje, vou orar com esse povo aqui uns 10 minutos, vou falar uma palavra aqui e vou deixar a mensagem para depois. Essa mensagem é muito boa para falar para esse tanto de gente. Aí o Espírito Santo de Deus te pega e fala assim: prega, porque da fonte que saiu essa tem muito mais. Da onde saiu essa tem muito mais. Então não guarda azeite, não guarda unção, não guarda palavra, não guarda bênção. Ei, você pode entregar, porque o Deus que deu tem muito mais para você. Tem muito mais para você. Mas o que você tem feito com o seu dom? Você está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou com esse dom? Você está cumprindo o propósito? Você sabe que você tem um dom. O que você tem feito com ele? E há uma responsabilidade de manter viva a chama do dom. É uma responsabilidade. Não é apenas receber e enterrar. Paulo nos lembra que a nossa responsabilidade é manter a chama viva. É manter a chama viva do dom. Não pode deixar ele apagar. É manter a chama viva. E se você olhar como se mantém chama viva, você vai entender que para manter chama viva, você precisa sempre colocar lenha no fogo, e você precisa cuidar de como a lenha é colocada no fogo, e você precisa manter o fogo aceso. Não é só jogar lá em cima, tem que saber. Tem pessoas que têm facilidade de acender fogo e manter o fogo aceso. Para manter o fogo aceso, quando você quer aumentar as chamas do fogo aceso, você precisa organizar a lenha de acordo com que o fogo vai se acender. Primeiro, uma lenha sozinha, ela queima, mas não dá labaredas. A chama não mantém viva. Mas se você pegar mais uma lenha, cruzar uma na outra, o negócio já começa a virar brasa.
E se você colocar ali uns pedaços de lenha maiores e cruza um no outro, vem com os menores, uns gravetos menores, e vai colocando de perto, de lado, logo você precisa até sair de perto, porque a chama, ela se estende, ela aumenta de proporções extraordinárias. Mas se você sair dali e descuidar daquele negócio, vai queimar e vai se apagar. Porque precisa manter a lenha organizada. É isso que Paulo está dizendo. É você que é responsável por manter a chama viva do dom de Deus que há em ti. Não há ninguém que é responsável. Eu estou sentindo uma frieza espiritual. Aí eu te pergunto, como é que está o teu tempo de oração com Deus? Eu estou assim meio sem firmeza. É porque, como está a leitura da palavra, não enraiza. Não tem jeito. Parece que eu não sinto mais a presença de Deus. Mas não busca comunhão, intimidade. Como é que vai sentir presença? A responsabilidade é sua. A igreja está aqui para ministrar. A igreja está aqui para que homens de Deus possam ministrar a palavra. O louvor possa te ajudar a aquecer. Mas é você que tem que manter a chama viva. A chama do dom da vida que Deus te deu. É tua responsabilidade. A igreja está fria, a igreja não tem mais a presença de Deus, não tem e sempre terá. Mas é a tua chama que às vezes está se apagando, e você tem procurado todas as formas, mas sempre procurando de maneira errada, achando que alguém é responsável pela tua frieza, que alguém é responsável pelo você não exercer o teu dom, que alguém é responsável porque você não é um instrumento usado, mas como o dom de Deus na tua vida. E Paulo está dizendo, a responsabilidade é tua. É você que mantém a chama viva do dom de Deus que há em ti. A responsabilidade é de cada um de nós. Isso significa não permitir que esta chama se apague devido às distrações, dificuldades ou medos. Nós devemos estar atentos ao que Deus nos confiou e tomar ações práticas para alimentar e cultivar este dom. Nós precisamos alimentar e cultivar ações práticas para manter o dom aceso, a chama do avivamento. A chama do avivamento, a chama do dom de Deus sobre a nossa vida. Assim como a fogueira precisa de lenha e cuidado para se manter acesa, nosso dom também exige oração, estudo da palavra e prática diária. E como você tem alimentado o seu dom? Como a fogueira precisa de lenha, o dom precisa de oração, de estudo da palavra e de prática diária. Serviço. Você tem que praticar. Ora, lê Bíblia, mas exercita o dom que Deus te deu. A chama vai manter acesa do dom de Deus sobre a sua vida. Quando Paulo escreve a Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4, ele diz assim: há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversidade de dons. E o propósito é manter o corpo edificado. A diversidade de dons tem um propósito, é manter o corpo edificado. E nós precisamos entender que 99,9% dos dons que o Espírito de Deus nos concede, ele não é para edificação pessoal. Só tem um que edifica pessoalmente. Só o falar em línguas que edifica a si mesmo. Mas todos os dons que Deus concede à igreja é para edificar o corpo. É para edificar o corpo.
porque o meu dom edifica o outro, mas o outro com o dom dele edifica a minha vida. E isto é a obra de Deus. Há diversidades, há muitos tipos de dons que o Espírito concede à sua igreja, mas o propósito é para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são dados pelo Espírito Santo para edificar a igreja e avançar o reino de Deus. Cada um de nós possui um dom único que é necessário para o corpo de Cristo. O dom que Deus te deu é necessário. Deus sabe o que faz. E não adianta, Paulo, ele deixa bem claro, não adianta a orelha querer ser nariz. Não adianta o olho querer ser ouvido. Não funciona. É Deus que escolhe, é Deus que dá, é Deus que capacita, é Deus que usa de acordo com a necessidade. E todos os dons são essenciais. Todos os dons, não tem dom inferior a outro dom, assim como no corpo não há um membro inferior a outro corpo. Há uma necessidade de todos estarem funcionando para que haja uma junção, para que o corpo seja edificado. Você sabe por que você está ouvindo a mensagem aí assim, e sentindo algo diferente? É porque tem um dom aqui, ó. O dom de fazer o fundo musical, para suavizar, para poder trazer para você a mente sua, ao ouvir o toque, o fundo musical, vai te trazer condições melhores para você estar no ambiente e para você entender. Agora, se ele colocar aqui um volume do fundo musical mais alto do que a voz, esse dom vai edificar alguém? Não, vai atrapalhar. Mas tudo sendo usado de acordo com o dom que Deus deu, sabendo que cada dom é essencial e que cada parte se encaixa perfeitamente para o funcionamento do corpo, todos nós podemos ser instrumentos de edificação e do avançar do reino de Deus na terra, porque foi para isso que Deus te deu um dom. Foi para isso que Deus te deu um dom. Não negligencie o dom de Deus que Ele colocou em você. Valorize o seu papel, valorize o seu chamado, seja ele qual for. Entenda que ao cumprir o seu propósito, você está contribuindo para o avanço de algo muito maior, o reino de Deus. Você tem usado o seu dom para edificar a igreja? Você tem usado o seu dom para edificar a igreja? Ou você tem buscado usar os seus dons para edificar a você mesmo? Porque o seu dom é para edificar o corpo de Cristo. E aí a pergunta é: como você tem usado o dom de Deus que há em ti? É para edificar o corpo, para edificar a igreja? O desafio de não negligenciar a chama. Eu já li esse texto aqui uma vez. Jeremias 29, capítulo 20, verso 9. Jeremias olhou para a situação e diz: eu não vou mais falar. Eu não vou mais me lembrar dele, nem falar mais do seu nome. Aí ele completa: então, no meu coração há um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou cansado de conter, e não o posso. O dom, pastor Cleves, quando ele está aceso, mesmo que as dificuldades, mesmo que há perseguições, a chama, o desejo, ele é maior, porque você entende que não é natural, é espiritual, é dom, é presente de Deus, é algo concedido pelo Criador,
pelo aquele que te conhece, aquele que te chamou e colocou um propósito dentro do teu coração, da tua mente. Ele te escolheu para algo específico e você precisa ser um instrumento de Deus. Eu vejo algumas questões, eu sempre observo, a maioria dos cantores que fazem sucesso lá fora no mundo, saíram de bandas e de equipe de louvores da igreja. Eu posso citar alguns para vocês, se vocês quiserem. Conheço alguns. Mas sempre você vai ouvir nos noticiários: está cobrando 1 milhão por cada show. Tem 28 shows por mês. Já comprou fazenda. Já fez. Agora você vai saber quem é um deles, né? Já fez até pista de avião. Aí você ouve assim: fulano está em depressão, não conseguiu nem ir no show, está deprimido, não tem mais paz, porque está usando o dom que Deus deu sem propósito para Deus. Está usando o dom que tinha um propósito de adorar a Deus para o benefício próprio. Mas pastor, por que Deus então não tira? Porque Deus, quando Ele dá presente, Ele não toma. É presente, é seu, mas tem um propósito. E como você está usando? Para o propósito de Deus ou para o propósito de outras coisas? É um dom, é Deus que deu, é Deus que vai te usar para o propósito dEle. Mas você tem a escolha de como usar. E hoje Deus te chama e te pergunta: você tem usado o seu dom para edificar a igreja de Cristo? Para edificar a igreja do Senhor? Para edificar o corpo de Cristo? Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de usar ou de manifestar o dom de Deus que está em nós, vindo da parte do Senhor. Mesmo diante das dificuldades da vida que tentam nos desanimar, quando o Espírito de Deus se move em nós, Ele cria um fogo que não pode ser contido. Se nós estivermos em comunhão, buscando, a chama do dom não pode ser contida, tá? E nós precisamos permitir que o fogo de Deus arda dentro de nós. Nós não podemos deixar que os desafios da vida apaguem a chama do nosso chamado. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos fortaleça e nos renove a cada dia. Só Ele pode. Só Ele pode. Dom é um presente celestial. E eu disse aqui hoje, eu dei um exemplo muito clássico aqui hoje pela manhã. Acho que quase todos aqui passaram por isso. Sobre os presentes que recebemos. Sobre os presentes que recebemos. Qual o valor que você dá ao presente que você recebe? Você já parou para pensar? Alguém te dá um presente, embrulhado, uma caixa, vai lá na tua casa, te entrega um presente, te abraça, te deseja felicidades, quem sabe um aniversário, uma data especial, e você recebe um presente, e essa pessoa vai embora. Depois de 2 meses, aquela pessoa volta na tua casa e observa que o presente está em cima da mesa, embrulhado da mesma forma que ele deixou. Como essa pessoa vai entender? O que essa pessoa vai entender e o que ela vai pensar de você? É claro, é muito óbvio. A pessoa sacrificou para te dar um presente. A pessoa escolheu algo para te agradar, algo para dar propósito e sentido na tua vida. E fez com todo carinho, com todo amor. E você recebe aquele presente e fica 2 meses sem abrir o presente. É decepcionante. É triste. É algo
que depende da amizade, se ela não for muito forte, a pessoa nunca mais volta na tua casa. Porque você não valorizou um presente que custou algo para alguém te dar. Nem para ver o que estava dentro, nem para observar o que você ganhou. Se fosse algo que perdesse com o tempo, já tinha se perdido. Ah, deixa aí, depois eu vejo. Sabe qual que é a maior emoção de receber um presente? Não é nem a hora que você recebe ele aqui. Porque quando você recebe ele aqui no aniversário, ele te parabeniza, te abraça, te entrega o presente. Você já sente o peso, ou sente, diz, tem um negócio aqui dentro, né? Mas a maior emoção quando você chega em casa, depois do teu aniversário, depois de muitos parabéns, e você coloca tudo em cima da cama, e agora você chama a família, e você chama todo mundo para perto e diz assim, ei, vamos abrir os presentes. Aí você começa a abrir os presentes. E cada presente uma emoção. E se alguém pega um presente teu, pastor Zé Maria, e começa a abrir, ei, foi eu que ganhei. É meu, deixa que eu abro. É meu. Ah, peraí. Você vai se alegar comigo, mas deixa eu ter o prazer de abrir. Ah, você abre cada presente, você observa cada presente. Ah, alguns presentes têm assim a característica de quem deu. Você às vezes nem leu na caixa quem era o que te deu o presente, mas quando você abre, esse é de fulano, né? Esse é de ciclano. Tem características, tá? Mas que valor você tem dado ao presente que Deus te deu, que é o dom? Está embrulhado ainda? Está jogado no canto ainda? Está empoeirado? Como você tem feito com o presente celestial de Deus para a tua vida? É um presente, tem um propósito. Isso você vai entender o propósito quando você abrir, quando você olhar, quando você contemplar. Deus te chama hoje para entender que Ele tem prazer. E Ele gastou, Ele pagou um preço para te dar um presente. Porque quando Jesus foi à cruz, Ele pagou o preço da salvação, Ele pagou o preço da nossa redenção. E Ele disse, olha, agora eu preciso ir, porque eu vou e vou mandar um presente. Vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar um consolador. Ele vai capacitar vocês para o dia a dia. É um presente celestial. Você tem valorizado o presente de Deus para a tua vida? Porque o Espírito Santo, Ele veio e Ele começa a distribuir dons, Ele começa a distribuir talentos, Ele dá capacitações específicas para cada pessoa. Ele sabe a necessidade da igreja no dia a dia, e Ele vai dando capacitações, dando presentes e dons, e diz, olha, vai usando, vai edificando a minha igreja. E quando falta alguma coisa, será que Deus esqueceu de algum dom que a igreja precisava? Ou Ele deu e alguém está negligenciando? E aí tem uma outra ideia que eu falei aqui de manhã, sobre o presente que você ganha e não sabe ainda como usar. E eu dei um exemplo muito clássico, que foi da bicicleta, né? Quem ganha uma bicicleta quando criança já sabe andar de bicicleta? Eles vão tentando preparar a gente, né? Coloca a gente no andador, né? Depois coloca no triciclo. Na minha época era motoca, né? E aí depois, quando você está ali a partir dos 3 anos, é isso? 3 anos que ganha bicicleta? 3, 4 anos. Pastor Gabriel sabe muito bem a época da bicicleta, né? E aí você chega em casa com a bicicleta. Você vai montar a bicicleta para o seu filho. Você já parou para ver a expectativa como é? Que alegria! Que alegria! Tem gente que tira toda a emoção. Em vez de montar a bicicleta com o filho, Renato, manda para a oficina e traz pronta. Tira toda a expectativa, né? Tira toda a expectativa.
mas é montar junto com o filho. O pai faz isso, o pai diz: olha, eu estou te dando uma bicicleta para você andar, porque você andou a pé até hoje, mas agora papai está te dando uma bicicleta para você andar mais rápido, para você ir mais longe, para você ter mais velocidade. Então vamos montar essa bicicleta juntos, vamos preparar esse meio que eu estou te dando, esse presente para você andar. E Deus, como pai, é muito sábio. Ele não prepara a bicicleta para o filho só com 2 rodas. Não, ele coloca mais 2 rodinhas atrás. Você vê Deus fazendo isso com a gente? Deus sempre, pastor Cleves, coloca umas rodinhas na gente quando a gente começa. Para você não ter equilíbrio, né? Para você não cair de um lado ou outro, de lado ou do outro, e você vai pedalando, e você vai pegando força, vai pegando desejo de andar e cada vez mais rápido. De vez em quando, sabe o que acontece? Você vai fazer uma curva, a rodinha não suporta, você cai, rala, dá uns arranhões, e é natural. Você está aprendendo a usar o presente. Você está aprendendo a usar o dom que Deus te deu. Não será perfeito, mas você está aprendendo. Você está aprendendo. E com a prática do dia a dia, chega o dia especial que Deus te chama, como o pai chama a criança. E o pai chama o filho e diz assim: papai pode tirar as rodinhas hoje? Não é assim? Aí a criança olha e diz assim: mas será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Mas a empolgação é muito, o desejo eu já dou conta de ir na esquina e de voltar. Parece que a rodinha não está nem mais pegando no chão, né? Agora tira, papai, tira. Você já percebeu que de vez em quando Deus senta com você e diz: meu filho, você agora passou de nível. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo para você andar mais rápido. Eu tenho algo específico dentro desse projeto para a sua vida. Então eu vou tirar alguns encostos seus. Eu vou tirar algumas coisas que você está apoiando. Eu vou tirar algumas coisas que você está colocando a força do teu ministério, do teu dom. Você não tem usado de maneira como o propósito, porque papai estava esperando você ficar pronto. O pai tira as rodinhas, o filho monta na bicicleta, começa ali desequilibrado, cai aqui, levanta lá, mas não passa de um dia não. No mesmo dia ele está dando volta nos quarteirões, subindo nas calçadas. Daqui a pouco ele está andando com a roda só. Daqui a pouco ele está andando só com a roda da frente, está empinando a de trás. Logo ele solta as mãos e não precisa mais de segurar no guidão. Ele anda, já sabe virar sem guidão. O negócio vai fluindo. Não precisa nem frear. Ele sabe todas as coisas. Ele aperfeiçoou. E Deus está te chamando hoje para ser isto com Ele. Eu não sei como é que você está, em que estágio você está. Eu sei que o presente você já ganhou. Eu não sei se você já chamou papai para montar o presente com você. Eu não sei se você está no estágio das rodinhas, tendo que escorar em alguma coisa. Mas Deus está dizendo para você: ei, não deixe a chama do dom apagar. Não deixe o entusiasmo da vida cristã diminuir a chama que arde no teu coração. Mantenha acesa. Mantenha o dom que Deus te deu como uma chama acesa, porque é algo que Deus te entregou e tem um propósito. Deus tem o melhor para a tua vida. E quando Ele tira as rodas, as 2 rodas extras, não é para você cair, não é para te prejudicar, é para te fazer crescer. É para te fazer crescer. Quem sabe você está no momento de crescimento e de dúvidas, mas hoje Deus nos traz aqui para dizer para você: foi eu que coloquei sobre você este dom. Foi eu que te chamei para esse propósito.
Sou eu, Deus, que vou te usar e vou continuar te capacitando. Não precisa ter medo, não precisa desistir, não precisa parar, porque você tem uma longa jornada. O tempo de parar não é agora, é tempo de avançar, é tempo de ser instrumento nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deus me traz aqui hoje para exortar a tua vida, para exortar o teu ministério, dizer para você: mantenha acesa o dom de Deus que há em ti. Foi Deus que te deu, e Ele tem um propósito, e Ele é especial para o reino dos céus, enquanto estamos aqui na terra. Amém? Vamos manter acesa esse dom, essa chama? Graças a Deus. Deus abençoe a todos pela presença. Quinta-feira nós vamos ter uma reunião com toda a liderança de departamentos, liderança de equipes, todos os líderes. Nós devemos mandar uma convocação individual, mas já fica aqui convocado para quinta-feira às 19h30. A todos os professores da escola bíblica, a todos aqueles que participaram, estão participando ativamente da escola, adultos, crianças, todas as equipes, todos os líderes, departamento de família, diaconal, recepção, diretoria, todos nós estaremos em uma reunião na quinta-feira às 19h30. Você pode se colocar de pé. Domingo é a nossa última lição do trimestre. Dia 30, última lição